Bora, Fel, se liga nessa entrevista exclusiva do Hugo Souza no Bola da Vez da ESPN. O Hugo Souza que parece que nasceu pra jogar no Corinthians, ele que chegou e tem tudo pra se tornar ídolo do timão. Se continuar nessa pegada, desse jeito, eu tenho certeza que ele será ídolo do Corinthians daqui 1 ou 2 anos no máximo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nada do Corinthians, notícias todos os dias, resenhas e entrevistas aqui no canal pra você, torcedor corintiano. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo, Fel. Olá, fã do esporte, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. Fábio Santos, meu parceiro, quero ver você fazer gol de pênalti hoje aqui. Boa noite, Plirra. Não vai ser mole, não. Não, hoje é... Nem pra você. E nem quero também, Plirra. Tô bem feliz com ele ao meu lado. Você vai chutar pro outro lado, né? Deixa ele assim. Olha, poucas vezes o nome do programa teve tanto a ver com o entrevistado. Na verdade, Gustavo Zupac, o nosso convidado pegou a bola da vez. É isso, pegou a bola Além do de campeonato. ser o bola da vez, ele pegou a bola da vez. E uma das razões, saiba você, do senhor estar sentado nessa cadeira é que no ESPN FC, antes da final, horas antes da final, você disse: se o Corinthians for campeão hoje, com protagonismo do Hugo Souza, será uma das mais belas histórias de recuperação dos últimos tempos do futebol brasileiro. É isso. Aconteceu. Hugo, cubra-se de glórias, meu amigo. Muito legal te receber no Bola da Vez. Eu sei que a agenda tá apertada, mas tem que desfrutar também, tem que aproveitar também, né? Vem cá, fala sério. Seja sincero assim ao extremo, 100%. Quando você veio pro Corinthians, o cara que é bom, né, Fabinho? O cara tem fé no taco. Sempre assim. O cara confia no que pode fazer. Talvez você não imaginasse que a história fosse ser tão bonita quanto a que você já está escrevendo. Mas você sabia que ia dar muito certo? Boa noite, meus amigos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que eu tinha muita certeza que as coisas iriam correr bem, por tudo que eu vinha trabalhando nas minhas férias ali no Rio de Janeiro, por tudo que eu... Na verdade, eu abri mão de umas férias para trabalhar, porque eu não sabia o que ia ser dali para frente. A única coisa que eu sabia era que o que viesse eu tinha que estar pronto. Mas assim, Deus ele foi muito generoso comigo, cara, porque as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, não tem nenhum ano aqui de Corinthians e tudo aconteceu de uma forma muito, muito bonita, assim, que eu só tenho a agradecer mesmo a Deus e a todas as pessoas que fizeram parte desse processo. Deixar com o Fabinho primeiro? Por favor. Boa noite, Hugo. Parabéns, cara, por esse momento que você está vivendo. Obrigado, já te agradeci nos bastidores Chega de agradecimento, já deu. Pela conquista do título paulista. Hoje a gente nota, né, o seu amadurecimento como profissional, tudo isso. Eu quero saber como tem sido para você assumir esse papel de liderança, não só dentro de campo, né, mas como capitão da equipe hoje em dia, né? Como tem sido para você não só ser destaque nas defesas, decidindo jogos dentro de campo, mas tendo que trabalhar essa liderança no dia a dia? Confesso que para mim está sendo um prazer muito grande, assim, uma honra. Eu também não imaginava que as coisas aconteceriam dessa forma. 50 jogos, capitão da equipe e importante da forma que as coisas estão acontecendo. E, bom, quando a comissão... Na verdade, não teve um comunicado, né? Foi um jogo que jogou com o time mesclado e aí o Bolachinha, que é o nosso roupeiro, chegou e falou: cara, qual faixa você quer usar? E eu, faixa de quê? Não, faixa de capitão. Eu falei, com a maior naturalidade possível, eu falei, não, quero a preta, pode ser a preta. E aí depois o Emiliano me chamou para conversar, falou que era uma decisão da comissão, que vinha em mim essa liderança, tanto dentro do campo como fora dele. Eu sou um cara que na roda ali eu falo, que eu tento elevar o nível de atenção, de motivação que a gente tem ali antes do jogo, mas também no dia a dia me dou bem com todo mundo, tento também participar da rotina da galera que também não joga, né? Que é a galera que mais ajuda a gente, a rapaziada que mais ajuda a gente é quem não joga, é quem tá ali por trás, nos bastidores, e os jogadores que não vão aos jogos, as pessoas que fazem parte do clube, que sem elas o clube não anda, o clube não tem vida sem essas pessoas.
E eu sou um cara que tento manter essa boa relação com todas essas pessoas e acredito que isso tenha me ajudado bastante a assumir essa liderança. Você se mirou em algum capitão? Se eu me mirei? É. Não. Na verdade, eu só tentei ser eu e assumir esse papel de liderança. Na verdade, não sou o primeiro capitão, nosso primeiro capitão é o Romero, né? Mas como venho jogando mais vezes, então assumi essa abraçadeira e eu fico feliz por estar representando essa camisa, esse clube e esse elenco que, cara, é um elenco sensacional. Hugo, quando a gente olha para sua história no Corinthians e antes da final eu falei no programa que era uma das histórias mais bonitas de superação mesmo, é muito curioso quando você olha para os dois lados como o Corinthians naquele instante precisava de um goleiro como você, não só como você do ponto de vista técnico, mas personalidade, você é um pouco o torcedor dentro de campo, embora não tenha nascido corintiano, e a impressão que eu tenho é que você também precisava de um clube como o Corinthians, né? Um clube de massa, dessa proporção, que proporcionasse essa relação que você vem construindo. Você tem essa percepção que, às vezes é o destino, não dá para explicar o quê, mas que vocês buscavam um ao outro e se encontraram de uma maneira muito imprevisível, assim? Casamento perfeito, né? Casamento perfeito, eu precisava do Corinthians como oportunidade na minha carreira ali, né? Eu, por algum momento na minha carreira, achei que seria muito difícil eu voltar a vestir a camisa de um clube grande, né? Por todo o roteiro que eu estava vivendo no momento ali. E eu imaginava que eu poderia voltar, mas que não fosse tão rápido assim. E achei que seria muito difícil. Mas como eu falei no início, né? Deus foi generoso comigo e usou o carequinha lá, para lembrar do meu nome, então só até agradecer a ele, Fabinho, que foi um cara muito importante nessa minha vinda para cá e acreditou no meu trabalho, acreditou no meu potencial. Eu falei isso depois do jogo também, que ele preferiu olhar para o meu lado humano, para o lado do meu potencial que ele conhecia, do que para as minhas falhas do passado. E é difícil acontecer isso no futebol, porque a gente sabe como é o futebol dinâmico, se você falha, você não presta mais. E quando tem pessoas como ele que te estendem a mão e acredita no teu potencial, no teu lado humano, a gente só tem a agradecer. Então, assim, eu estou muito feliz com o que eu estou vivendo, é algo extraordinário e eu só quero continuar construindo uma história muito grande aqui dentro desse clube. O Palmeiras demorou 200 anos para arrumar um substituto para o Marcos. O São Paulo, 400 para arrumar um substituto para o Rogério Ceni. Quando você chegou, você pensava no lance de ser o substituto do Cássio ou nem passava pela tua cabeça? Difícil não pensar, né, cara? O Cássio, com toda a história que tem no clube, na minha opinião, acho que o Fábio deve concordar, é o maior atleta que passou na história do Corinthians. Não só jogador, acho que o maior atleta, por tudo que ele representa, né? E eu trabalhei muito a minha mente para que eu não pudesse me comparar em momento nenhum a ele, né? Porque eu acho que eu traria um peso para mim muito grande e desnecessário. Querer me comparar ao Cássio, eu vou estar trazendo um peso que eu não preciso dele. Então eu trabalhei minha mente para que eu pudesse construir a minha história e eu falo isso, não falo da boca para fora de verdade, com respeito muito grande a todos os goleiros que o Corinthians tem como ídolos, que são vários aí na prateleira de ídolos do Corinthians. Eu só queria construir a minha história, trabalhei minha mente para isso e tem sido dessa forma que eu vivo cada dia aqui dentro. Vocês já conversaram? O Cássio já te mandou alguma mensagem? Depois que você virou goleiro do Corinthians, já rolou alguma troca, algum diálogo entre vocês? Na verdade, os contatos que eu tive com o Cássio sempre foram de jogar contra, né? E todas as vezes que eu joguei contra ele, sempre tive um contato muito legal com ele. Eu tive um contato muito legal com ele também, assim, quando eu fui convocado para uma seleção sub-20, que a gente fez um período de treinamento no Joaquim Grava, e ele estava, então assim, tive a oportunidade de conversar com ele a primeira vez. E também quando o Cruzeiro foi jogar na Neoquímica Arena, tive um tempo ali para aquele olhar de fã ali. Então, assim, aquela rodinha, todo mundo ouvindo ele falar, eu fiquei ali ouvindo ele falar também, me parabenizou por tudo que estava acontecendo. Ele falou com você esse dia? Falou comigo esse dia. Você lembra assim, as palavras? Foi umas palavras mais de incentivo, ele me parabenizou por tudo que eu estava vivendo com a camisa do Corinthians, que é difícil, por tudo que eu estava fazendo. E, assim, me deu incentivo, falou que para continuar trabalhando, para continuar desse jeito, esquecer o lado externo e continuar focado no que eu sei fazer. Então foi mais ou menos isso. E muitos dizem que a defesa do Cássio contra o Vasco, né, nas quartas de final da Libertadores 2012 contra o Diego Souza, é a principal defesa da história do Corinthians. Você acha que a sua defesa no lance do pênalti entra nessa prateleira ali?
Ah, pode entrar. Pode entrar. O derby, final de Campeonato Paulista, pode entrar, com certeza. Não se compara ao peso que tem uma Libertadores, é claro. Mas é uma alegria muito grande você fazer parte de uma alegria que o clube não sentia desde 6 anos, né? Então, assim, é uma coisa que faz parte da história, a história está escrita, a gente também... O nosso elenco é muito fechado em relação a isso, de querer fazer história. E, pô, essa defesa aí tá guardada na história. Eu falei que, desde quando eu cheguei aqui, é o capítulo mais bonito que eu escrevi com essa camisa. Falar em escrever, se eu te der um papel agora e pedir para você escrever ou descrever tudo o que você sentiu da hora da batida até a hora que a Neoquímica explodiu, quais palavras que você usaria? Não sei te dizer. Não dá? Não dá para te explicar. Se tem uma palavra que foi inexplicável, assim. No primeiro momento eu só quis me isolar daquela confusão com a arbitragem, de foi cartão, foi falta, foi pênalti e tudo mais. E eu quis me isolar para eu pensar naquilo que eu tinha treinado, naquilo que eu tinha estudado e ficar concentrado só naquilo. E graças a Deus deu certo, diante dos estudos que a gente fez ali com o Marcelão, o Galinho. Consegui acertar o canto e fazer a defesa. Você imaginava que o Veiga fosse bater como? Eu não posso revelar essas coisas também. Agora já foi. Revelar nos truques, não posso. Cara, mas assim, o Veiga foi o cara mais difícil que eu estudei, de batedor, assim. Ele tem uma porcentagem de acerto muito alta. Ele tem, se não me engano, 84% de acerto em mais de 30 pênaltis. É muito alto, assim, o número dele. E são todos os lados, meio... Era difícil estudar o cara. E aí eu fui no meu feeling ali, no jeito que a gente estudou e deu certo. Sabe que eu fiz um levantamento aqui? Antes, não sei se você já viu esses números, antes de você chegar no Corinthians, você teve contra você 31 pênaltis cobrados na sua carreira, Flamengo, Chaves. E você pegou 6, ou seja, 1 a cada 5 pênaltis. No Corinthians... Só do Di Maria ele pegou quantos? Ele pegou 1 do Di Maria, no jogo que ele pegou 3 pênaltis, né? 1 do Di Maria e 2 do Arthur. Do Arthur Cabral. Você pegou... É que na conta só vale 1, né? Só vale 2, né? Não, mas é conta geral. Contando disputa de pênalti. No Corinthians, em 20 pênaltis cobrados contra você pegou 7. Ou seja, 1 a cada 2,8. Você quase dobrou o seu aproveitamento. É média de Dida. Ele igualou o Dida em número de pênaltis. Ambos pegaram 7 pênaltis, mas ele pegou 7 pênaltis em menos tempo do que o Dida e menos jogos do que o Dida. Sim. Então ele superou o Dida na média. Você se considerava um pegador de pênalti antes de você vir para o Corinthians, embora tenha tido esse jogo do Chaves que você pegou 3 no mesmo? Como é que você evoluiu nesse quesito? Cara, sempre foi um quesito que eu gostei, né? De estudar, é um momento que eu me sinto à vontade, tranquilo. Porque eu acho que a cobrança ali é maior, tudo do batedor, né? Na minha cabeça é isso. Então, isso me deixa muito à vontade para só, se eu pegar, eu sou o herói. Se eu não pegar, o mérito do batedor. Então, para o goleiro, o momento do pênalti é muito mais de tranquilidade. E eu levo muito dessa forma. Na base eu já tinha também bons números em pênalti. Também não é um número ruim você pegar 6 pênaltis em 30. 31, lógico. Mas é que aqui realmente as coisas aconteceram. Você sente os caras já nervosos? Hoje você sente os batedores com uma outra reação em relação a você por esse histórico seu no Corinthians? Cara, não sei te dizer porque eu procuro não olhar pro batedor assim no olho dele, então eu não gosto muito dessas provocações e tudo mais. Tem goleiro que gosta, né? Você não fala nada? Eu não falo nada, eu prefiro só lembrar ali do que eu estudei e ficar focado no que eu... Mas o fato de ter pegado tanto pênalti ajuda o batedor a dar um trevo na cabeça dele ali, então isso é bom pra mim também. Você, Fabinho, vou inverter a pergunta, quando batia pênalti num goleiro pegador de pênalti, você sentia alguma coisa diferente antes? Na verdade, o que eu mudei conforme o tempo foi que eu não estudava o goleiro. Porque quando eu estudava, isso prejudicava. Tirava a minha confiança da onde eu iria bater o pênalti. Isso aí, me contaram essa resenha. Onde o meu treino era melhor, por exemplo. Então, às vezes eu treinei melhor um pênalti cruzado. Eu olhava o vídeo do goleiro, ele só pulava no cruzado. Eu falei, vou mudar a batida. Isso me atrapalhava. Então, o pessoal da análise, eu nunca falei que eu não assistia. Eu agradecia pelo trabalho. Estão sabendo agora. Eu falei um pouquinho depois só. Mas eu me sentia mais confortável com o treino. Já ia no canto decisivo, onde eu iria bater. E eu não gostava de analisar o... Que é diferente do goleiro. O goleiro ele tem que analisar o batedor, né? Mas pra mim não... Qual defesa foi mais difícil, a do Estevão ou a do Veiga? Eu acho que a do Veiga.
do Veiga, porque foi mais forte e um pouco mais no canto, talvez, né? Porque a do Estevão eu saio mais para cima e baixo o braço ali, mas ela vem mais perto de mim. A do Veiga eu tenho que fazer um movimento mais amplo ali para chegar. Sobre som, na hora, ali, na confusão, ali, o Abel expulso, tal, demorou para bater o pênalti, estádio, acho que né, nesse momento nem estava fazendo tanto barulho, porque a torcida estava tensa. Parecia até a explosão, o que você escutou ou não escutou nada? Explosão, lógico, de alegria pela defesa. Na verdade, antes do pênalti, eu só sentia aquele ar de tensão no estádio, né, cara? Mas depois é ensurdecedor, pô. Depois é ensurdecedor. E eu falei ali nos bastidores, e até hoje, assim, eu não tenho noção da coisa, assim, do tamanho que foi, sabe? Eu vejo os vídeos, eu vi o vídeo da quadra da Gaviões, eu vi o vídeo, assim, de alguns bairros e... As reações, assim, é incrível, cara, incrível. Dentro da arena, isso as pessoas tentam minimizar ou normalizar um campeonato estadual, que é mais normal, né? Mas são 6 anos que não ganhavam um título, não ganha um campeonato estadual, não ganha um título. Uma torcida do tamanho da do Corinthians, a cobrança que vocês passaram o ano passado. A final com o Palmeiras. A final com o Palmeiras, isso Exato. É um campeonato à parte. Triplo, né? A eliminação da Libertadores que acabou dando uma responsabilidade maior. E o ano passado, tudo que eles viveram, né? Isso com certeza vai potencializar e um dia ainda você vai entender o tamanho dessa defesa que tu fez. Agora, e esse é um ponto importante, porque vocês atingiram, embora o Paulistão seja o campeonato menos importante de vocês, mas vocês atingiram algo muito relevante para o clube. Como um dos capitães do Corinthians, qual é o risco que esse grupo tem de achar que já fez demais? De dar uma acomodada. Essa é uma preocupação que você tem? Que seus companheiros não achem que, olha, com a conquista, agora a gente ganhou uma folga aí de alguns meses em relação à torcida, por exemplo? Não, pelo menos no dia a dia não é essa, assim, na nossa postura nem a fala, né? É que foi tão bom a sensação, foi tão gostosa a sensação que a fala mano, a gente precisa viver isso de novo. E isso é bom, né? Que causa ambição, a vontade de querer vencer mais. E a gente vai, com certeza, querer viver isso o mais rápido possível e lutar pelo que a gente tiver que lutar aí pelas próximas competições, que são competições grandes, né? E esse grupo passou por uma dificuldade muito grande ano passado, né? Quase foi chegar no fundo do poço, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse ano passado, né? Desse momento de dificuldade, como foi sair dali para depois uma arrancada absurda no Campeonato Brasileiro. Foi tenso, cara. Foi bem tenso, assim, porque chegava um ponto onde a gente via que ia ficando sem saída, sabe? Ia passando rodada a rodada, a gente continuava ali embaixo e rodada, e a gente não conseguia a vitória que precisava, às vezes um empate amargo, e isso foi se protelando durante algumas rodadas, isso foi ficando mais tenso. Depois do jogo do Inter, assim, a gente ficou com um sentimento bem ruim, assim, tipo de, cara, eu acho que vai ser difícil agora. Era jogo pra ganhar, né? Um gol no fim, né? A gente tomou um gol bem no finalzinho, assim. Mas, assim, a resiliência que a gente mostrou e a vontade de honrar realmente o clube, né? Que não merecia estar passando por aquela situação, foi o que fez valer a pena no final. Nossa Lili Nascimento, setorista do Corinthians, irá participar do Bola da Vez com uma pergunta gravada, que é do pré-agonia, do momento que você é relacionado ao momento em que você chega ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Você falou agora há pouquinho que você se prepara psicologicamente para alguns momentos, e eu acho que a pergunta da Lili tem a ver com isso, condicionamento mental. Fala, Lili! Fala, Hugo. Primeiramente, parabéns pelo título. Eu gostaria que você falasse sobre o seu desafio pessoal quando veio o convite para jogar no Corinthians. Um Corinthians que estava carente de goleiro, né? Teve a saída do grande ídolo da história do clube, que é o Cássio. Em seguida, o Carlos Miguel, que vinha com uma boa sequência, vai jogar na Europa, e ficou aquela expectativa de quem assumiria. Quando chegou o convite, como é que foi trabalhar isso? Porque a gente sabe que o jogador, é claro, tem a parte física, mas como é que foi a parte mental, sabendo que a régua seria alta? Saída do Cássio, o Carlos Miguel vinha jogando bem, vinha com boas atuações, e você assumiria esse papel logo em seguida. Então conta pra gente um pouquinho aí da parte mental, o que os torcedores não veem. Obrigada. Você titubeou em aceitar? Em aceitar, não. Mas eu vou confessar que em um momento eu tive um certo receio de como seria, por tudo que estava acontecendo no clube, né?
E meu coach tá até meio chateado comigo, tem uns dias que eu não respondo ele. Mas hoje ele tá ali me assistindo, então... mas no momento que chega a proposta, na verdade, antes da proposta, quando começa a conversa, eu lembro que o primeiro papo que eu tive com ele no escritório foi: eu tenho medo da realidade. Eu falei para ele: tenho medo da realidade. A realidade me assusta. E não sei se eu tô tão pronto assim. E era a forma que eu me via. Né? E aí ele de fora falou assim: você nunca esteve tão pronto. Eu acho que você está no momento da sua carreira que você precisa dessa realidade para você mostrar que você está pronto para todo mundo. Não que seja necessário a gente mostrar para as pessoas, mas é que às vezes é necessário as pessoas verem que você mudou também. E aí foi isso que aconteceu. Ali eu vi que eu estava pronto, né? Uma pessoa de fora me enxergando de uma forma que nem eu estava me enxergando. E aí eu aceito para a hora, sim, o convite do Corinthians. Eu estava ansioso, louco para me apresentar logo. E tinha algumas situações de esperar o Miguel sair, resolver a situação de contrato, como seria, se iria ser uma compra, seria ser um empréstimo e tudo mais. E toda essa negociação. Mas assim, quando eu recebi o convite do Corinthians, eu nem pensei. Mas o único momento que eu tive receio foi esse. Mas eu acho que o coaching, o psicólogo, a pessoa que te ajuda mentalmente, é simplesmente te olhar, te fazer enxergar você mesmo de fora, né? De uma forma que nem você se olha. E ele consegue te ver. E foi isso que aconteceu. Isso me ajudou bastante e me ajuda muito no meu dia a dia. Você tem alguns rituais assim? Faz, sei lá, de repente, meditação? Você tem alguma coisa assim para ter o seu momento de silêncio, de paz? Não tenho. Na verdade, a única coisa que eu não abro mão é que todo dia de jogo eu não escuto nem outro tipo de música a não ser louvor, que já é uma música que faz parte do meu dia a dia, mas eu gosto de outros gêneros também, mas dia de jogo eu não escuto outro gênero a não ser louvor. E eu não jogo sem a minha mãe orar por mim antes. Porque quando a minha mãe não consegue me ligar para orar, ela manda um áudio. E são esses aí os meus rituais. O Hugo, em que momento você percebeu o seu amadurecimento? Porque esse é um tema sempre muito recorrente nas conversas sobre você. Em que momento você sentiu que você estava mais maduro, que os seus erros não iam se repetir? Na verdade, eu acho que foi uma evolução diária, constante. Assim, não teve um momento que eu falei: cara, tô pronto, mudei. Eu acho que eu tô evoluindo todo dia, sabe? Eu ainda não alcancei o meu maior nível. Eu acho que a gente vai aprender todos os dias, né? E é uma evolução constante que eu busco ser melhor do que eu todos os dias. Cada dia que passa eu quero ser melhor que eu. Cada dia que passa eu quero ser melhor do que o que eu era ontem, do que o que eu fui ontem. E eu acho que isso tem me ajudado bastante, porque isso reflete para campo, reflete para fora do campo, porque eu busco ser melhor como atleta, eu busco ser melhor como pessoa, eu busco ser melhor como filho, como irmão, como amigo. Então, dessa forma que eu enxergo minha vida hoje e tento levar todos os meus dias assim, sabe? E você não tem a impressão de que você precisava obrigatoriamente passar por tudo que você passou para ser o que você é hoje? Com certeza, com certeza. Eu precisava muito ter passado. Óbvio que eu poderia ter evitado algumas coisas, mas tudo isso me fez aprender muito, né? E eu espero que eu sirva de exemplo para outros meninos também que talvez não tenham a oportunidade de enxergar que a gente precisa de ajuda, cara. A gente já vive num mundo que é muito louco, a gente não tem tempo para nossa família, quem tem filho quase não vê os filhos, e quem tem namorada quase não vê a namorada, e então quem tem esposa quase não vê a esposa, e a gente precisa das pessoas, a gente precisa de pessoas para dar esse alicerce para nós, e pessoas que entendem essa nossa rotina, porque se não entender vai atrapalhar. Então eu também sou grato a essas pessoas que fazem parte do meu dia a dia, do meu ciclo de convivência, porque me ajudam bastante. Hoje eu não preciso ficar preocupado com nada, eu não preciso pagar uma conta dentro de casa, porque o que eu precisava fazer tudo sozinho antes, eu não preciso mais, que eu tenho pessoas que me ajudam, então eu só estou focado em jogar bola, e isso, o resultado melhorou muito dentro de campo. Então aí você fez um trechinho da entrevista exclusiva do Hugo Souza. Cara, parece que ele nasceu para jogar no Corinthians, né?
Nem parece aquele goleiro que saiu desconfiado, saiu chutado do Flamengo, aliás, né? Graças a Deus que ele saiu assim, porque ele pôde ir para Portugal, sofreu bastante, é verdade, foi para Portugal, amadureceu, mas como ele falou, esse amadurecimento, essa confiança veio dia a dia, e no Corinthians ele já chegou praticamente pronto. Ah, falhou alguns jogos? Falhou, vai falhar, é um goleiro, não é um robô, mas, cara, pega demais. E ele é um capitão nato, né? A gente vê nos bastidores do Corinthians que ele sempre tá ali dando sua palestra, motivando seus colegas. E dentro de campo também, ele é um capitão nato. Que goleiro. O Corinthians dá muita sorte com o goleiro, né? O Cássio aí que ficou anos, um dos maiores ídolos do time do Corinthians. Uns falam que ele é maior, outros falam que ele é um dos maiores. Mas, cara, o Corinthians dá muita sorte com o goleiro. Cássio, Walter, caramba, o goleiro, apesar de ser reserva. Aí o Cássio saiu, a gente pensou que ia ser o Carlos Miguel, mas ele fez aquilo que fez com a gente, e tá lá amargurando banco na Inglaterra. E o Hugo Souza, cara, eu lembro quando falaram do Hugo Souza, eu fiquei meio com o pé atrás, mas será que o Hugo Souza não é aquele do Flamengo? Mas depois de ver alguns vídeos, ver algumas análises do Chico Garcia, de outros comentaristas, eu pude perceber que realmente ele estava pronto para ser um goleiro, era um outro goleiro. Então, e eu lembro que tinha o Corinthians, antes de contratar ele, tava conversando com o goleiro Santos do Fortaleza, Tadeu do Goiás. Imagina se vir um goleiro Santos pro Corinthians, sem carisma nenhum, goleiro fraco, ou Tadeu, que é um goleiro também, cara, Deus sabe o que faz, é um goleiro que chegou e deu muito certo no Corinthians, cara, muito gente boa demais, né, cara, merece tudo que tá acontecendo na carreira dele, e que ele consiga conquistar muito mais títulos com a camisa do Corinthians, e que a gente seja feliz com ele, e que quando ele falhar, a torcida do Corinthians não cai em cima do cara, porque vai falhar normal o goleiro. Eu lembro quando falhou contra o Vitória, a torcida apoiou ele, falou que, cara, nunca tinha visto aquilo na vida dele, ele achou que a torcida ia descer o cacete. Os únicos que vão descer o cacete são os jornalistas antes, e espero que a torcida do Corinthians não caia nessa de jornalista antes querendo causar crise no jogador, no Corinthians. Ele vai falhar normal, o goleiro falha todo jogo não, né? Vai falhar alguns jogos, mas claro, se ele tiver crédito, a torcida vai entender. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou da entrevista do Hugo Souza ao Bola da Vez da ESPN. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!